Fala pessoal, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal Mundo Fla Rio. Se você é novo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui, trazendo as últimas novidades do Flamengo nesta sexta-feira. Né? É. E aí já afeta o planejamento. Óbvio que para o produto, né, vai ser fantástico a gente ter mais uma oportunidade de ver um Palmeiras e Flamengo, por tudo que essas duas equipes representam no futebol sul-americano até. Duas potências, dois grandes técnicos, vai ser um duelo tático e os dois melhores elencos. Então, assim, mais na parte financeira e até analisando a sequência, principalmente de agosto de Palmeiras e de Flamengo, como é que vai ser também a administração da parte física. Que vai ser um jogo pesado atrás do outro. Isso pode influenciar o futuro da temporada das duas equipes, não só na parte financeira. Mas eles não têm elenco para isso? Para aguentar exatamente esses momentos? Não estou falando para ter 3 times, porque aí é impossível. Mas não consegue fazer não são 2 elencos capazes de mexer, tirar um atacante, botar outro, depois no outro voltar o titular e fazer um rodízio de meia. Todos eles têm opções, não? Eu acho que sim, tecnicamente sim. Se tem alguém que tem essa possibilidade de rodar um pouco mais o elenco, a gente está falando de Palmeiras e de Flamengo. Sim. Só que mesmo assim, na parte física, não tem como, porque é a questão humana. Eu não sei, por exemplo, se os dois técnicos vão conseguir colocar força máxima em jogos grandes. Isso pode influenciar até a briga do Campeonato Brasileiro. Mas vocês acham que eles vão poupar em quê? Ou não vão poupar? Eu acho que a ideia vai ser não poupar. Eu acho que vão estudar jogo a jogo ali perto da data. Porque é um período com testes difíceis e os dois estão muito vivos nos campeonatos que tem. E tem, logo depois, Libertadores também, Sim. né? Então, é bem pesado para os dois. E o Flamengo tem uma viagem. O primeiro jogo do Flamengo é em casa, com o Bolívar, já falando Libertadores, mas decide fora de casa. Então, é meio... Mas eu concordo com o Donance. Se existe no Brasil alguém que pode pensar em... Vamos dar uma poupada aqui e tal... São esses dois. É um jogo muito grande. Para a competição, a Copa do Brasil, quando ela começou, ela não tinha esse holofote que ela tem. De um tempo para cá, ela ficou mais forte financeiramente, mas ela ficou mais legal também, sabe? Acho que a gente acostumou mais, né? Com a competição. E tem acontecido esse sorteio assim, né? Quase todo ano, algum grande morre pelo caminho porque tem um choque imenso. Vamos lembrar do Gabigol, falando no Mineirão que no Maracanã vai ser um inferno. Sim. E ali era o anterior campeão da Copa do Brasil. E virou a temporada do Flamengo, né? Sim. Não só. Só para citar, porque o Nicolete citou a sequência do Palmeiras. A gente tem uma tela. Tem a tela? Tem, a gente tem uma tela que a gente vai colocar já pro fã do esporte acompanhar, que a gente tem a sequência das duas equipes. Porque assim, e querendo ou não, dona, se a gente for entrar na conversa aí de poupar ou não, é aquela conversa. Vai ser eliminado pro CV. Nossa Senhora. Né? É o famoso, não dá humanamente. Explica isso pro torcedor quando você perde pra um rival interestadual, assim, com toda essa rivalidade recente também, né? A eliminação, ela traz uma estabilidade, não tem como. Ainda mais por tudo que representa a rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, né, a pressão das duas equipes, até pelo investimento, né, dos dois clubes, elencos fortíssimos para essa temporada. Então ainda tem mais esse baque. Além do baque financeiro que você falou, tem o baque da pressão de uma eliminação. Porque vamos lá, a gente aqui, nós Olha três. que loucura isso aí, gente. Nós três, departamento de estratégia do Flamengo, primeiro, coluna da esquerda. Tá. Vamos jogar contra o Palmeiras dentro de casa. A gente vai poupar nesse jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil? Não dá. Tá. Aí a gente, disputando o Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Pode ser que a gente deixe o São Paulo chegar. É um jogo que... Não. Não, né? Eu acho Não dá. Que talvez dá pra rodar. assim, conhecendo como é a comissão técnica do Tite, que fica muito... Alguém vai ser poupado. Eu acho que alguém vai ser poupado nesse jogo porque ele fica sempre muito preocupado com essa parte física dos atletas, né? Tá. Não expor ali o jogador. Mas dá para poupar, né? Tem elenco aí, para isso. Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de volta, valendo classificação, não. Só que aí, se você abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro, você não vai abrir contra o Palmeiras de novo. Ainda mais se você for eliminado numa Copa do Brasil. Sim. Porque existe essa possibilidade dos dois lados. Cara, tem 3 Palmeiras em 4 jogos. Bolívar na Libertadores, aí Botafogo, gente, no Campeonato Brasileiro, jogo de volta. Então, talvez você pode perder um campeonato. Você pode, a partir dali, largar o brasileiro e focar nas Copas. Ou você cai de uma Copa e tem que voltar pro brasileiro. Essa é boa notícia pro Campeonato Brasileiro, né? Que tá vivo. Que, tipo,
ele saiu da Copa do Brasil, ele vai ter que me priorizar, vai jogar todos os jogos agora, claro que ainda tem Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, pega ali os 4 primeiros jogos dos dois, né? Não, olha isso. São Paulo e Inter no meio de jogos entre eles. Analisando a sequência do Flamengo, tá? Pegando ali a coluna do Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar nesse jogo contra o São Paulo, porque, gente, o Flamengo vai precisar fazer o resultado no Maracanã, na Libertadores, contra o Bolívar. E depois é La Paz, é altitude. Então, mas quando você fala poupar, não é o time todo, de tirar né? 5, 6 jogadores. Tá falando de o time que estava jogando na Copa América. Era o time que estava jogando na Copa América. Pode ser que Arrascaeta e De La Cruz revezem como revezaram na seleção do Uruguai. Porque você vai pensar no Flamengo aqui, vamos lá. O poupar do Flamengo. Num time ideal, ele teria, eu tô falando aqui do meio pra frente, por exemplo. Ele teria o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Sim. E aí... E aí Pedro e... na verdade... Porque tá jogando com 3, né? Aí um dos meias aí vai pro lado. Tal. Mas eu acho que em algum momento ele pode optar por... Arrascaeta segura um pouquinho. Segura um, joga De La Cruz e Alan, por exemplo. De La Cruz vai, o Gerson fica. Até porque o próprio Tite já falou nessa temporada, e na época gerou uma repercussão muito grande, que seria difícil ganhar tudo. Sim. Ele falou sobre isso. Então, acho que ele vai precisar tomar decisões complicadas. O Flamengo não esperava ter uma sequência tão grande assim contra o próprio Palmeiras. E vamos lembrar que no confronto recente, o Flamengo tem poupado contra o Palmeiras. Isso constantemente. Tem no Allianz. No Allianz, direto, isso tem acontecido. Agora, e sabe o que é mais curioso? Assim, tudo isso é muito curioso, mas na hora que você olha a tela, tem aquele tanto de jogo. Aí você pensa, beleza, temos assunto para os próximos 2 meses. Não, são 22 dias, Mar. Sim. É inacreditável. É uma overdose desse que se tornou o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? A gente pode falar de um agosto definindo o ano, de 2 equipes, 3 equipes. O Botafogo vai entrar nessa conta também, porque Botafogo e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Sim, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Eles se matam na Copa do Brasil. E o Bahia venceu o Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Venceu lá Aí dentro. a gente está falando de agosto, que um pode cair em Libertadores, ou em Copa do Brasil, ou nos dois, ou ficar atrás, priorizar a Libertadores e perder o Brasileiro e também não conseguir a Libertadores. Agosto pode definir o ano. É incrível, né? É assim, eu acho que não define o ano por causa do Brasileiro. Sim. Mas você pode deixar uma equipe despontar um pouquinho. Por outro lado, assim, ainda indo nesse lado de poupar, o que cair de Copa do Brasil, ele vai ter algumas datas a menos no calendário, né? É claro que ninguém quer isso. Assim como se cair na Libertadores. Aí já é mais doído, né? Ah, sim. Porque a Copa do Brasil, se a gente for hierarquizar, acaba sendo a terceira competição. Mas ela é uma competição grande. É diferente a gente vai para a Inglaterra, a gente fala, a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga. Mais ou menos. Assim, é legal, é importante, tudo, mas os times poupam até no final. Mas aí, vamos pensar também, eu acho que tudo depende do ponto de vista. POV, que falam. POV. Point of view, traduzindo. Porque, por exemplo, se você é um Fluminense, se você é um Grêmio, que está na Libertadores. Tá inclusive um contra o outro. Eles vão se encontrar, exatamente. E está na Copa do Brasil e está na Libertadores. Hoje, você pode olhar para uma Libertadores como muito mais difícil de acessar e talvez a parte financeira da Copa do Brasil e esportiva, que você talvez consiga chegar mais, ela seja mais negócio na sua estratégia. Sim, é que os dois Corinthians. Eu hierarquizando de novo, não dá para cair, né? Sim. A prioridade total, máxima. Assim, mas você está deixando de lado qualquer coisa. Qualquer coisa, eu só não posso cair. Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque, principalmente falando de Grêmio, que é um clube copeiro, e ainda mais Renato Gaúcho, que em várias oportunidades ele priorizou a Copa, nessa temporada é foco total para você não cair. Claro. E olha só o Grêmio, a coincidência estranha, né? Na Copa do Brasil, ele joga contra um outro que está lá atrás. Sim. Que é o Corinthians. Na Libertadores, contra um outro que está lá atrás, o Fluminense. Sim. São equipes que podem se encontrar, que vão se encontrar em condições de um olhando para o outro e falando, você vai poupar? Se você poupar, eu poupo. Agora, se você não poupar, eu não vou. A gente está falando de uma sequência aí muito complicada de calendário, um jogo atrás do outro, que
diz muito sobre as competições eliminatórias, né, as Copas. Só que, olhando o que vai ser agosto vai ser crucial para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pode definir título, definir rebaixamento, não só questão física, questão de pontuação, assim, tem muito de uma questão mental também. Sim. De até que ponto uma eliminação ou uma classificação vai ou impulsionar ou trazer uma instabilidade muito grande interna dentro de um clube que foi eliminado. Então, assim, o mês de agosto é o mês para todo mundo ficar vidrado acompanhando o futebol brasileiro, porque vai ser decisivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Porque até também pode chegar a acontecer de, por exemplo, um Corinthians ou um Grêmio, o Fluminense, eles avançam na Copa do Brasil, dá uma arranhada no Campeonato Brasileiro, não necessariamente larga o Campeonato Brasileiro, só que a comemoração da Copa do Brasil, ela não tem garantia de título e ela não tem garantia de dezembro. Não tem. Sim, e aí difícil. Você tem que tomar essa decisão. Eu tenho um jogador muito importante que está, assim, no limite. E eu tenho um jogo importante do Campeonato Brasileiro. E tem... Para essas 3 equipes, eu priorizo o Campeonato Brasileiro. Teve um vencedor do sorteio? Eu acho que o Vasco, ele... O Flavinho que tá lá, indo lá conhecer o túmulo da Evita, tudo. Agora é pesado pro Palmeiras, hein? Gente, Libertadores, clássico também com... que assim, eu tava tentando falar com o Michelete uma coisa, que ontem eu fiz uma live lá no meu canal, e até passar pra vocês... Não, você faz todo dia live no seu canal. Não, mas não são todos os dias. Mas, gente, vocês viram qual vai ser a sequência do Palmeiras? Conta aí. Cara, é um negócio... Contando Libertadores, né? Não, contando tudo. Absurdo, né? Porque assim, 2022, mas a do Flamengo 21, 22 e 23, o Palmeiras também teve uma sequência pesada, só que ele só tinha Libertadores e Brasileiro jogando contra adversários. Dessa vez, Sormani, Luiz e Quesada. O Palmeiras tem 3 competições simultâneas pela primeira vez uma sequência pesada na era Abel Ferreira. Os jogos são, ele abre dia 31 de julho, Copa do Brasil, com o Flamengo, certo? Aí ele vai a Porto Alegre jogar com o Inter. Tá aí, ó. Obrigado, tá? E obrigado ao pessoal do Band Esportes pela arte também. Aí ele vai a Porto Alegre, que a minha eu atualizei até com mais outros 2 jogos. Pegar o Inter. Mas o Inter tá mal. Não interessa. É um jogo pesado, o Inter tem um bom time, Roger Machado pode ter um fato novo. Aí ele volta, Allianz Parque, pegar o Flamengo. Aí o que acontece de novo? Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã, que o Palmeiras não vence há muito tempo. Aí depois ele vai começar a decidir a vida dele na Libertadores. Botafogo no Rio. Em sequência. Depois clássico com o São Paulo Allianz. Aí Botafogo decidindo a vida na Libertadores. Aí 24 de agosto, que aí eu tenho 2 datas atualizadas. Ele tem um respiro contra o Cuiabá no Allianz. E vai dia 31 de agosto para Curitiba pegar o Atlético Paranaense. E aí, gente? Isso mostra a grandeza do Palmeiras. O Santos, por exemplo, tá jogando só a Série B. Cadê o Santos na Copa do Brasil? Melhor isso. O Santos apareceu na Libertadores? Eu adoraria que o Santos tivesse uma sequência dessa. Acho isso gigante. Mostra o tamanho do Palmeiras. Maravilhoso. E a hora de testar o elenco. Sim. O Palmeiras foi ao mercado, se reforçou, contratou o Diay, contratou o Felipe Anderson, teve mais uma... Maurício. Foi ao mercado, abriu o cofre exatamente para isso. Eu acho ótimo. Imagina, eu prefiro ver uma sequência dessa, com todo respeito, do que ficar vendo o jogo contra time mediano. Sim. Entendeu? É melancólico. Eu tô acompanhando a Série B. Entendeu? E aí o Flamengo tem essa sequência aí, que também é uma sequência pesadíssima, né? Eu vou dizer que é menos pesada pelo seguinte, pelo Bolívar. E o Flamengo pega um jogo em que ele tem... O resto é quase igual, né? São Paulo e Botafogo isso também, se o Flamengo fizer resultado no primeiro jogo. Exato. Porque se ele ganhar do Bolívar por 1 gol de diferença, jogando na altitude, o segundo jogo vai ser pauleira. Exato. Vai ser pauleira. Depende dele. E depois, qual que é os outros 2 jogos do Flamengo? Que eles fizeram essa sequência só até a Libertadores, né? Então, a minha eu peguei. Você atualizou o Palmeiras, atualiza o Flamengo. Eu vou atualizar também. o Flamengo. Então vai tocando, Luiz, e aí? Mas Flamengo ou Palmeiras, quem tem a pior sequência aí?
Eu acho que é muito equilibrado. Talvez o Palmeiras pela Libertadores, né? Por ser contra o Botafogo. Mas, coincidentemente, o Flamengo também pega São Paulo e Botafogo no Brasileirão. Eu acho interessante ver essas novas rivalidades nascendo no futebol brasileiro. A do Flamengo peguei aqui, Quessadinha. Ó. Flamengo e Palmeiras já é antiga, mas... Aí, Luiz, prepara aí. Coloca aí. Vamos ver se você refaz seu comentário. Tá olhando pra essa tela? Tô. Você olhou pra outra tela. Depois, Flamengo pega Bragantino em casa e Corinthians fora, Vasco em casa, Grêmio fora, Atlético Paranaense em casa, Bahia fora, Fluminense, e aí ele tem um respiro com o Juventude. Mas isso é o Brasileirão, gente. Gente, isso não demais, tem jeito. cara. Esses times que você citou, Grêmio, Corinthians e tal, eles estão lá embaixo. Então, em tese, são jogos fáceis, digamos. O que é jogo fácil hoje? Não tem, é Campeonato Brasileiro. Não tem tese, jeito. É a hora de você mostrar, olha, contratei certo, contratei errado, valeu, precisava ter contratado mais. Times como o Flamengo e o Palmeiras, que tem o orçamento que eles têm, o Flamengo é quase que o dobro do 50% a mais, vai, do que o Palmeiras. Mas tava tentando contratar o Claudinho, depois nós vamos mostrar o negócio. Dos Medvedevs. Pelo menos ele não confundiu com o tenista. Mostrar o negócio do Medvedev, não. Aliás, você viu o questão pau cibernético hoje? Não, eu não sei dessas coisas, não. Problema... Teve um problema técnico, parou tudo. Pergunta pro Sormani pra você ver. Ei, Sormani. O que é pau cibernético? Deu um problema, parou tudo, Sormani. Não? Nem o pau, Eu também nem não vi o pau cibernético. cibernético, não. Deixa eu falar um negócio pra você. Esse jogo Flamengo e Palmeiras é no dia 31/7. Antes disso, o Flamengo tem Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Ou seja, respiro. A sequência do Flamengo 3 jogos é mais desgastante do que a do Palmeiras. Mas 3 jogos no Brasileiro... Pela viagem. Viagens, né? Não, mas Não, e pelos adversários. no também. Brasileiro são esses 3 jogos pra tentar voltar à liderança. Exatamente. Olha só. Criciúma em casa, Vitória na Bahia e Atlético Goianiense em casa. Jogos vencíveis, hein? Dá pra fazer 9 pontos. Jogos Aí vencíveis. vem o Palmeiras, aí vem o São Paulo, essa sequência Aí tá começa certa. a pauleira. Aí vem Palmeiras outra vez, vem Bolívar, Botafogo, Bolívar, e essa sequência que você falou, Red Bull, Corinthians, Vasco, Grêmio, por aí vai. E quem fica de olho nessa história é o Bahia, né? Que não tem Libertadores, que pegou uma chave mais Só tem a tranquila Copa do Brasil, na Copa né? do Brasil e tá ali na briga pelo Brasileirão. Então ele pode eventualmente se aproveitar, porque aí é óbvio, ninguém tem caixa para jogar todos os jogos na mesma, né? No mesmo nível, intensidade. E o Sormani chamou a atenção por uma questão importante. A viagem do Flamengo para Bolívia é uma viagem complicada. É uma viagem desgastante fisicamente, muito mais longa do que a do Palmeiras, que vai jogar no Rio. Então, né, eu acho que é um fator a ser considerado. E é por isso que eu acho que o Flamengo tem que se preocupar e fazer o resultado no primeiro jogo, para chegar nesse outro jogo lá da Bolívia, poder dar uma maneirada. Mas tem que ser uma goleada também, porque se for um 2-0, ainda é perigoso, né? Ainda é perigoso, também acho. Uns 3 gols de diferença. Mas, amigos, olha só. Aí a sequência a partir do confronto Palmeiras e Flamengo, que tem os jogos antes, como a gente lembrou aqui, né? O Palmeiras tem 2 viagens pra fazer aí, né? O Palmeiras vai até Porto Alegre. É logo ali, mas é uma viagem, cara. Os caras estão toda hora viajando. E Rio de Janeiro, né? E Rio de Janeiro, também é uma viagem, né? O Flamengo, me ajudem aí. 2. Só tem... São Paulo e La Paz. Tem o São Paulo e La Paz. Que é pior, né? La Paz La Paz é um problema, não só pela viagem, menos pela viagem, mas pelo processo de altitude, né? Sim. E aí o Sormani falou, se fizer um bom resultado, Facinca, no primeiro jogo no Maracanã, esse jogo lá é só para administrar o resultado, entendeu? Agora, o que não pode é tropeçar com o Bolívar no Maracanã, aí para decidir... Tem que desgastar o time lá na altitude. Aí esquece. Aí o risco de ser eliminado da Libertadores, ele é real. E um Bolívar que é diferente dos últimos times do Bolívar que a gente viu. Sim, tá melhorando, Os caras estão fazendo uma campanha consistente, tem um grupo grande City, grupo atrás, né? Entendeu? Levaram 4 do Flamengo esse ano, mas ainda assim... Ok, acontece. O Flamengo também chegou a tomar 4. Pra mim, o Flamengo é muito favorito. Muito favorito. Também acho. Claro que é muito Acho favorito. que o Flamengo resolve essa parada no primeiro jogo. No Maracanã. Entendeu? Mas é importante que isso aconteça. Eu acho que a grande diferença é que o Flamengo é super favorito na Libertadores. Na Copa do Brasil, equilibradíssimo, pra mim 50-50. E Palmeiras e Botafogo, pra mim, se não for 50-50, é ali 55-45. É muito. E aí, ó, a sequência do Palmeiras é mais complicada, porque na Copa do Brasil e na Libertadores, os adversários... Ele pega os piores adversários do Brasil hoje. Exatamente. Exatamente. Ele pega o primeiro colocado e o terceiro colocado do brasileiro. O Flamengo não, ele sai pra jogar... o adversário dele é o Bolívar. Ah, mas tem altitude. Foi aquilo que a gente acabou de falar.
E o Botafogo tá resultado do numa... primeiro jogo? O Botafogo aqui, eu tô com jogos em mãos, ele tá na chamada pirâmide invertida da história. Por quê? Porque o Botafogo amanhã pega o Inter em casa. Ok, estreia do Roger Machado. Favorito? Claro que é. Mas a gente sabe que técnico novo, num elenco que não é ruim, mas que está sem confiança, pode acabar dando uma revigorada, tá? Aí ele vai jogar com o São Paulo fora. Aí ele pega o Cruzeiro em casa, Cruzeiro num viés de alta, como fala o Sormani. E aí, dali pra frente, começa a sequência no mesmo período de Palmeiras e Flamengo. O Botafogo tem... juiz, vai dormir. Opa, mandou o juiz dormir. Não, dormi. Mandei dormir não tem nada a ver. Olha, vai dormir não, porque ele deve estar cansado. Aí vem a sequência. O ano dos dois pode terminar até o 31 de agosto. Ano que eu digo, em duas grandes ambições, principalmente na maior, que é a Libertadores. Não dá pra falar que a Libertadores... Não, a Libertadores é a prioridade e acabou. É a cereja do bolo. Não vem com essa frescura de, não, porque não, é legal. Você campeão brasileiro é legal. É legal ganhar a Copa. Mas todo mundo quer ganhar a Libertadores. Ponto. Que é a Champions League nossa aqui. Acabou. E depois que ganhar o Mundial também. O Mundial importa, importa. Ela é a prioridade e ponto final, tá? Dito isso, de Palmeiras e Flamengo, quem tem mais chance de avançar longe nas competições? Os dois. Putz, Os dois estão no mesmo Não. nível. 50. Sim, mas... O Flamengo na Libertadores. O Flamengo na Alguém- Libertadores... entendi a pergunta. Flamengo. O Flamengo na Libertadores tem um caminho mais fácil do que o Palmeiras, porque o Palmeiras vai pegar o Botafogo. Mas nós temos que analisar o Botafogo também. Viu, Michelete? Isso que eu tô Tem que falando. analisar o Botafogo também, é isso? Não, você quer a sequência de novo do Você não vai Botafogo? falar igual você falou do Grêmio, não, né? Eu tenho aqui, senhor mano. Você quer de novo a sequência do Botafogo? A sequência do Eu Botafogo. acho que esses três times são os três times que têm que ser olhados no Brasil no momento. São os três times. O Botafogo é o líder do campeonato. Ele pode perfeitamente eliminar o Palmeiras. Claro que pode. Sim. O Botafogo vai pegar quem na Copa do Brasil? Bahia. Vai pegar o Bahia. É um duelo duro, complicado. Sim, Tá? E o Botafogo... E decide fora, hein? Então, mas se ele fizer o resultado no Engenhão, como ele tem uma performance muito boa fora de casa, e hoje com um elenco mais robusto, mais musculoso do que era no primeiro semestre, eu acho que o Botafogo... E entre os jogos do Bahia, é aquilo que eu falei, o Botafogo tem 2 jogos fora contra o Atlético Goianiense e o Juventude. São 2 jogos que... Ele pode tirar um pouco o pé e respirar. E outra coisa, pro Botafogo, pra mim, é muito melhor jogar o primeiro em casa e o segundo fora. Muito melhor. Muito melhor. Porque ele pode fazer o resultado em casa e no segundo e no jogo fora, ele jogar mais tranquilo. Aí Entendeu? em tese, Sormani, ele teria nessa lógica... Desculpa, e é o que acontece com ele no duelo com o Palmeiras e contra o Bahia. Então, aí dentro dessa lógica que você falou, ele abre o resultado bem contra o Bahia em casa, se acontecer, tá? Lembrando que tem o Baú. Dizer que a tempestade já passou, né? Porque Será? agora teoricamente sim, porque agora você tem o retorno da tropa de choque, os uruguaios, né? Se você tivesse na pele do Tite, você já colocaria pra jogar, já voltaria com os 4 ou Todo mundo. um ou outro só? Todo mundo. É. Se puder. Eu acho que desde o início da temporada, Flávio, os dirigentes do Flamengo vinham batendo muito nessa tecla, né, de que o clube sofreria muito nesse período de Copa América. E nenhum time da Série A foi tão prejudicado pelas convocações quanto o Flamengo. Só que a equipe conseguiu passar relativamente bem, cara. Tirando esses 2 últimos jogos no Maracanã, onde ganhou 1 ponto dos 6 possíveis, mas para trás, a equipe se comportou muito bem sem os convocados. Então, teoricamente, esse período da tormenta estaria acabando, né? Porque os caras estão voltando. Mas olha a sequência de jogos que o Flamengo vai ter em agosto. 3 jogos contra o Palmeiras, jogo contra o São Paulo fora de casa, jogo contra o Botafogo fora de casa, 2 jogos contra o Bolívar, eliminatório, sendo o decisivo na altitude. Então, eu acho que a tormenta está só começando, viu? Eu acho que a gente imaginou que fosse ser no período sem os jogadores, no período de Copa América, mas você lembrou muito bem. E esse jogo, por exemplo, contra o Botafogo, é no intervalo dos jogos da Libertadores, é entre os jogos da Libertadores. E aí como é que vai ser? Não vai poupar? Vai poupar onde? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? Enfim, questões para Adenor Bach, que ganha muito bem, graças a Deus, para resolver e solucionar todos esses problemas que podem vir a acontecer com o Flamengo, mas a gente torce, é claro, para que o Flamengo
com a volta dos uruguaios, vá muito bem e chegue muito longe em todas as competições. Daqui a pouco... Flamengo, aliás, você tem escalação Sim. do time do Flamengo. Fica aí, o Vene já vai trazer. Tá aqui o aniversariante, Dudu. Você tem a escalação desse Flamengo? O jogo é 4 horas da manhã, né? Jogo 4 horas da manhã, no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo treinou na manhã dessa sexta-feira e o Tite esboçou o mesmo time que a gente informou aqui ontem. Sem mudar nada, porque existia dúvida se de fato o Ayrton Lucas seria titular ou não. A gente debateu isso aqui ontem, mas ele não mudou nada. Rossi no gol, para a audiência aí que não viu ontem, a audiência rotativa, né? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas. O meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. E a dupla de ataque, digamos, é o Everton Cebolinha, retornando depois de um mês longe dos gramados. E o Pedro centralizado, o Pedro vivendo um grande momento na carreira. Tava com saudade, ô Vene? De quem? Da força máxima. Eu tava com saudade da cavalaria. Acho que se o Flamengo fez bons jogos na ausência desses atletas, a gente fica na expectativa de ver um Flamengo ainda melhor. Acho que agora o Tite, entre aspas, não tem mais desculpa, porque de fato ele tem quase todo mundo à disposição dele. É a exceção aí de Bruno Henrique, lesionado, e o Alan suspenso. Mas se a gente parar e analisar, teoricamente os dois não vão fazer muita falta, porque ele está tendo o retorno de grandes atletas aí. O Everton Cebolinha, na minha opinião, é o titular absoluto na ponta esquerda. É o grande nome ao lado do Pedro da temporada com o Tite, né? Digamos que sim, tem o Gerson também. Verdade. Só que o Cebolinha ele vem rendendo desde a chegada do Tite no ano passado. Se a gente for parar e analisar, o rendimento dele é muito bom desde o ano passado. O Tite chegou, o Cebolinha mudou totalmente. Se tornou uma cebola roxa, né? Não é apenas uma cebolinha. Mas, enfim, voltou a jogar bons jogos com a camisa do Flamengo. O retorno dele é um reforço caseiro muito bom pro técnico Tite. Você sabe que são espécies diferentes, né? A cebolinha, ela não cresce. A cebolinha, na verdade, é verdinha, né? Eu falei cebola roxa porque ela costuma ser mais cara no mercado. Ela é. A cebola pequenininha, quarta-feira é dia de feirinha na Rede Economia. Pode ir lá que ela fica mais barata. Fica a dica, né? Fica a dica. Daqui a pouco tem presente de aniversário pro Dudu. É o Thiago Silva ao vivo nesse telão aqui, hein? Agora, o Dudu, o Pedro que veio do seu Fluminense, que é, na verdade, hoje o maior artilheiro aí da temporada do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, a gente pode chamar assim, Dudu? Pra mim o Pedro é um cara que, tipo assim, ele é muito técnico, ele é o artilheiro do time. Mesmo sendo muito novo, ele tem cara de veterano que nem o Cano. Isso é verdade. Ele tem estilo de jogo pra ser atacante titular em qualquer time que ele possa jogar. E já tava na hora dele ir pra seleção, né? Não sei. Sério? Você acha que não? Não, pode ser, ele pode ir, mas também não pode. Mas com a fase da seleção, acho que ele tem uma vaga. Eu acho também, Pedrosa, porque olha só, que 9 maravilhoso a gente tem hoje. Porque eu gosto de 9. Eu gosto do atacante, o centroavante, eu gosto de ter esse personagem. Sim. E quem é hoje que poderia fazer isso na seleção? Quem teoricamente foi na Copa América foi o Evanilson, né? Que era um jogador do Fluminense, tá brilhando lá no Porto, é um grande jogador, mas são características bem diferentes em relação ao Pedro. Eu acho que o Dorival talvez tenha se arrependido de não ter levado um jogador como o Pedro pela bola aérea, pela forma que ele faz o pivô, pela inteligência do Pedro, porque ele não é só um cara que faz gol, mas também consegue enxergar muito bem seus companheiros. Eu vejo o Pedro tendo uma vaga nessa seleção. Mas, claro, como um reserva imediato, como uma possibilidade de jogo, porque tem outros jogadores acima dele. Ô, Vene Casagrande, e a sua expectativa para esse jogo de amanhã? Porque a gente está falando de um retorno e cria uma expectativa muito grande no coração do torcedor. Mas a gente sabe que, às vezes, fisicamente, esses jogadores das suas seleções, eles voltam com uma rotação um pouquinho abaixo do natural, né? Até eles voltarem a girar normal, alguns jogadores demoram, né? O Arrascaeta é assim, o histórico dele, toda vez que ele vai para a seleção uruguaia, ele retorna ao Flamengo, de fato ele volta numa rotagem muito mais baixa, fisicamente falando. O De La Cruz é a primeira vez, né? Porque ele chegou há pouco tempo ao Flamengo, é a primeira vez que ele serve a seleção uruguaia como atleta do Flamengo. Mas se a gente for parar e analisar o histórico do De La Cruz, eu acredito que não seja nenhum problema. Fica a dúvida em relação ao Vinha, que teve um problema físico durante a Copa América. Mas aí é um trabalho que o Flamengo tem que fazer para, entre aspas, recuperar a parte física desse atleta. E o Varela eu acho que não tem grandes problemas, porque ele pouco atuou na Copa América, não foi muito utilizado pelo técnico Marcelo Bielsa. Mas a expectativa em relação ao rendimento do Flamengo é muito boa. E de fato eu estou nessa expectativa, porque se a gente viu um Flamengo muito bem na ausência desses atletas, eu acho que a tendência é melhorar. Tudo bem, eu acho que o estilo de jogo vai mudar também, porque são características diferentes. Por exemplo, quando o Léo Ortiz
estava atuando. É característica totalmente diferente do De La Cruz. O De La Cruz é um jogador box-to-box, vai à área, vai até outra área. O Arrascaeta, querendo ou não, ele, fisicamente falando, ele não tem uma intensidade como tem o Lohan, por exemplo, quando o Lohan estava... Se tratando aí de mercado da bola do Flamengo, aí Flamengo, clubes italianos desejam Gabigol e Flamengo pede pechincha aí por liberação de site. Atacante de 27 anos está na reta final do seu contrato com o Flamengo. Então, reta final do contrato com o Flamengo, o Gabigol de 27 anos poderá atuar no futebol italiano novamente, de acordo com o site Tutto. A Fiorentina tem interesse na contratação do atacante. O portal ainda destaca que o rubro-negro deseja uma verba para não perdê-lo de graça. De acordo com o site, o valor pedido pelo Flamengo seria cerca de 5 milhões de euros, em torno de 30 milhões de reais. Uma pechincha, 20 que nos últimos anos que vestiu a camisa do Flamengo marcou 153 gols e 268 partidas. Então o Flamengo aí tenta fazer essa pechincha aí pela Fiorentina, um grande time, um time mediano aí, podemos dizer, do campeonato italiano, mas sempre está brigando ali nas primeiras colocações do campeonato. Então, o Flamengo planeja aí ganhar alguma coisa, nem que Gabigol não saia de graça a partir de dezembro. Se foi aqui mais um corte aqui trazendo para vocês novidades sobre o Mengão nessa sexta-feira, dia 19 aí de julho de 2024. Lembrando vocês que o Flamengo entrará em campo novamente amanhã. Então, Mané Garrincha aí, o Flamengo precisa de uma vitória aí para assumir a vice-colocação e ficará 2 pontos atrás do líder Botafogo, galera. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.